Olá, meus companheiros de leitura. Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, mais um dia de Dewey, um gato entre livros. Como é que vocês passaram a semana? Gostaram da leitura de ontem? Gostaram da leitura de quarta-feira? Confio que sim. Nossos livros estão chegando em pontos animados, por assim dizer, interessantes. E vamos lá para Dewey, esse gatinho fofinho que a gente está conhecendo, junto com a história, um pouquinho da história de Spencer, do estado de Iowa, e da Vicky, a bibliotecária da Biblioteca Pública de Spencer, Iowa. Vamos lá então. Muito obrigada por vocês estarem aqui, muito obrigada pela companhia, muito obrigada pelas palavras que vocês têm me deixado nos comentários, eu estou bem feliz. Já falei, isso me anima e me incentiva a continuar. Não quero ficar demorando muito no começo, na introdução da leitura, então eu já vou começar direto, tá bom? Capítulo 20. Os novos amigos de Dewey. Na tarde de 7 de junho de 1999, recebi um telefonema de um fã de Dewey. Vicky, ligue o rádio, você não vai acreditar nisso. Liguei para escutar. E agora você sabe, o resto da história. Qualquer pessoa que cresceu ouvindo rádio conhece esse final de transmissão. O resto da história, de Paul Harvey, é um dos programas mais populares na história do rádio. Cada programa relata um incidente sem maior importância, mas significativo na vida de uma pessoa bem conhecida. O truque para chamar a atenção era que não se sabia de quem Paul Harvey estava falando até o famoso encerramento. Ele poderia dizer: "E aquele menininho que queria tanto cortar a cerejeira cresceu para se tornar ninguém menos que George Washington, o pai do nosso país. E agora você sabe o resto da história." Agora, Paul Harvey estava contando a história de um gato que inspirou uma cidade e ficou famoso no mundo inteiro. E tudo começou com uma caixa de coleta de uma biblioteca, em uma fria manhã de janeiro, em uma pequena cidade de Iowa. E agora você sabe o resto da história. Quem se incomoda se ninguém do programa de Paul Harvey ligava para apurar os fatos? Quem se importa se eles não sabiam 10% do resto da história, a parte que fez com que Dewey fosse tão especial? No final da transmissão do programa, concluí: é isso. Agora Dewey conseguiu. E como eu estava acostumada ao inesperado com Dewey, pensei: estou curiosa para saber o que está por vir. Durante anos fui ao jornal e à estação de rádio para transmitir notícias sobre Dewey. Com Paul Harvey resolvi ficar quieta. Não que não houvesse montes de fãs de Dewey. Todos os dias os frequentadores perguntavam pelas últimas notícias dele. Crianças corriam biblioteca dentro, ansiosas e sorridentes, procurando o amigo delas. No entanto, parecia que boas notícias sobre Dewey já não impressionavam o resto da cidade. Na verdade, começava a me preocupar se elas estavam afastando algumas pessoas. Suspeitei que Dewey podia estar sendo um pouco exposto demais. Mas só em Spencer. O resto do mundo ainda não estava satisfeito. Além de fazer parte de 7 conselhos no estado, eu era uma dos 6 instrutores de educação continuada do Sistema de Bibliotecas de Iowa. Ensinava nos cursos usando a Rede de Comunicação de Iowa, ICN, Iowa Communication Network, um sistema de teleconferências que conectava bibliotecas, estações militares, hospitais e escolas em todo o estado. Toda vez que eu entrava na nossa sala do ICN para dar uma aula inaugural de um curso, a primeira pergunta era: cadê o Dewey? Podemos vê-lo? Diria outra bibliotecária. Por sorte, Dewey comparecia a todas as reuniões na sala do ICN. Ele preferia reuniões com pessoas de verdade, contudo, teleconferências também eram aceitáveis. Eu colocava Jill sobre a mesa e apertava um botão.
Então ele aparecia em telas no estado inteiro. Dava até para ouvir o suspiro em Nebraska. Ele é tão fofo. Acha que a minha biblioteca deve arranjar um gato? Só se for o gato certo. Era o que eu sempre dizia. Não pode ser um gato qualquer. Tem de ser especial. Especial? Calmo, paciente, sério, inteligente e, acima de tudo, sociável. Um gato de biblioteca tem de gostar das pessoas. Ajuda também se ele for lindo e vier com uma história inesquecível. Não cheguei a falar em gostar, absolutamente amar de todo o coração ser o gato da biblioteca. Está bem, eu acabava dizendo. Basta de divertimento, de volta à censura e ao desenvolvimento de coleções. Só mais um minuto, por favor, queria que meu pessoal conhecesse Dewey. Olhei para meu grande amigão cor de laranja, que estava espichado em seu local favorito sobre a mesa. Você está adorando isso, não é? Ele me lançou um olhar inocente. Quem? Eu? Estou só fazendo o meu trabalho. Não eram só as bibliotecárias que adoravam Dewey. Eu estava trabalhando em minha sala certa manhã quando Kai me chamou da mesa de entrada. Lá estava uma bela família de 4 pessoas, 2 jovens pais e seus filhos. Esta bela família, disse Kai com surpresa mal disfarçada, é de Rhode Island. Vieram conhecer Dewey. O pai estendeu a mão. Estávamos em Minneapolis, então resolvemos alugar um carro e vir até aqui. As crianças adoram Dewey. Será que o homem era maluco? Minneapolis ficava a 4 horas e meia de distância. Que maravilha! Eu disse ao apertar-lhe a mão. Como vocês ficaram sabendo a respeito dele? Lemos sobre ele na revista Cats. Gostamos muito de gatos. É claro. Está bem. Falei sem conseguir pensar em mais nada. Vamos conhecê-lo. Graças aos céus, Dewey estava tão ansioso quanto de costume para agradar. Brincou com as crianças, posou para fotografias. Mostrei à menininha o transporte Dewey e ela passeou pela biblioteca com ele no ombro esquerdo. Sempre o esquerdo. Não sei se valeu a viagem de 9 horas, porém a família partiu feliz. Estranho, disse Kai depois que a família foi embora. Sem dúvida. Aposto que isso nunca mais vai acontecer. Aconteceu outra vez. E outra. E outra. E outra. Vieram de Utah, Washington, Mississippi, Califórnia, Maine e de todos os outros cantos do mapa. Casais mais velhos, mais novos, famílias. Muitos atravessavam o país e desviavam 100 e tantos a 200 e tantos quilômetros do caminho para passar o dia em Spencer. Consigo me lembrar de muitas fisionomias, mas os únicos nomes que recordo são Harry e Rita Fenn, de Nova York. Porque depois de conhecerem Jill, eles mandavam $25 de presente tanto de aniversário como de Natal para a compra de ração e suprimentos. Pena não ter anotado informações sobre os outros, porém de início parecia tão pouco provável que outras pessoas resolvessem vir. Para que o trabalho? Quando me dei conta do poder de atração de Dewey, os visitantes eram tão comuns que não pareciam mais raros o suficientes para que se anotassem seus nomes. Como as pessoas tomavam conhecimento sobre Dewey? Não tenho ideia. A biblioteca nunca foi atrás de publicidade para ele. Nunca entramos em contato com um único jornal, com exceção do Spence Daily Reporter. Nunca contratamos um agente de publicidade ou gerente de marketing. Depois da Shopko, nunca inscrevemos Dewey em nenhum concurso. Éramos o serviço de atendimento de Dewey, nada mais. Pegávamos o telefone e lá estava outra revista, outro programa de televisão, outra estação de rádio, querendo uma entrevista. Ou abríamos a correspondência e encontrávamos um artigo a respeito de Dewey numa revista da qual nunca havíamos ouvido falar, ou de um jornal do outro lado do país. Uma semana mais tarde, outra família aparecia na biblioteca. O que esses peregrinos esperavam encontrar?
Um gato maravilhoso, é claro, mas há gatos maravilhosos sem lar em todos os abrigos dos Estados Unidos. Por que fazer essa viagem toda? Seria amor, paz, consolo, aceitação, um lembrete das alegrias simples da vida? Será que eles só queriam passar algum tempo com um astro? Ou esperavam encontrar um gato, uma biblioteca, uma cidade, uma experiência que fosse autêntica, que não viesse do passado ou fosse só naquele momento, que fosse diferente de suas vidas, mas, no entanto, familiar? Seria esse o significado de Iowa? Talvez as terras centrais não fossem apenas o centro do país. Talvez fossem também um lugar no meio do peito. Fosse lá o que estivessem procurando, Dewey correspondia. Os artigos em revistas e os telejornais tocavam as pessoas. Recebíamos o tempo todo cartas que começavam: nunca escrevi para um estranho antes, porém ouvi a história de Dewey e seus visitantes, todos eles saíam cativados. Sei disso não apenas porque eles me contaram ou porque vi seus olhos e sorrisos, mas porque eles voltaram para casa e contaram a história a outras pessoas. Mostraram-lhes as fotos. Primeiro, enviavam cartas a amigos e parentes. Mais tarde, quando a tecnologia se popularizou, escreviam e-mails. A cara de Dewey, sua personalidade, sua história, tudo foi ampliado. Ele recebia cartas de Taiwan, Holanda, África do Sul, Noruega, Austrália. Tinha amigos regulares por correspondência em meia dúzia de países. Uma ondazinha começou em uma pequena cidade no noroeste de Iowa e de algum modo a rede humana levou pelo mundo inteiro. Sempre que penso na popularidade de Dewey, me lembro de Jack Manders. Jack agora está aposentado, em Michigan. Contudo, quando Dewey chegou, ele era professor do ensino médio e presidente do conselho da nossa biblioteca. Passados alguns anos, quando a filha dele foi aceita em uma faculdade na costa leste, Jack compareceu a uma recepção para os pais dos calouros na cidade de Nova York. Enquanto estava lá, em um elegante clube noturno, bebericando um martini, ele começou a conversar com um simpático casal do interior do estado de Nova York. Eles acabaram perguntando de onde ele vinha. De uma cidadezinha em Iowa, da qual vocês nunca ouviram falar. Ah, é perto de Spencer? De fato? Respondeu ele surpreso. É Spencer. O casal se animou. Você costuma ir à biblioteca? O tempo todo. Na verdade, faço parte do conselho. A mulher, encantadora e bem vestida, voltou-se para o marido e, com uma risadinha quase infantil, exclamou: É o pai do Dewey! Coisa semelhante aconteceu com outro membro do conselho, Mike Bear, em um cruzeiro pelo Pacífico Sul. Durante a recepção de boas-vindas, Mike e sua esposa descobriram que seus companheiros de viagem nunca tinham ouvido falar de Iowa. Mais ou menos no mesmo instante, perceberam que os cruzeiros tinham uma hierarquia social baseada em quantos cruzeiros você já fizera. E como aquele era o primeiro deles, estavam no final da lista. Então, uma mulher se aproximou dos dois e disse: Ouvi falar que vocês são de Iowa. Vocês conhecem Dewey, o gato da biblioteca? Que fantástico para quebrar o gelo. Mike e Peg saíram da lista dos párias e Dewey passou a ser o assunto do cruzeiro. Não relato esses casos para dizer que todo mundo conhecia Dewey. Não importa quão famoso e popular ele tivesse se tornado, sempre havia alguém sem a menor ideia de que a biblioteca pública de Spencer tinha um gato. Uma família vinha lá de Nebraska para ver Dewey. Trazia parentes, passava 2 horas brincando com ele, tirando fotos, conversando com os funcionários. 10 minutos depois de a família partir, alguém chegava no balcão de entrada, evidentemente preocupado, e cochichava. Não quero alarmá-los, mas acabo de ver um gato no prédio. Sim,
cochichávamos de volta. Ele mora aqui. É o gato de biblioteca mais famoso do mundo, diria a pessoa sorrindo. Então acho que vocês já sabem. Os visitantes que realmente me tocaram, no entanto, dos quais me lembro claramente, foram os jovens pais do Texas, com a filha de 6 anos. Assim que entraram na biblioteca, ficou claro que essa era uma viagem especial para a menina. Será que estava doente? Será que estava lidando com algum trauma? Não sei por quê, mas tive a sensação de que os pais satisfizeram um desejo e que o desejo era esse. A menina queria conhecer Dewey e notei que ela trouxera um presente. É um camundongo de brinquedo, me disse o pai. Ele sorria, porém dava para perceber que estava intensamente preocupado. Não era uma visita irrefletida, incomum. Quando sorri de volta para ele, só havia um pensamento em minha cabeça. Espero que este camundongo esteja recheado com erva-gato. Dewey passava períodos durante os quais não queria saber de qualquer brinquedo que não contivesse erva-gato. Infelizmente, essa foi uma dessas ocasiões. Tudo o que eu disse foi: vou buscar Dewey. Ele estava dormindo em sua nova cama forrada de peles, que ficava do lado de fora da minha sala, em frente a uma unidade da calefação. Quando acordei, tentei um pouco de telepatia. Por favor, Dewey, por favor, é importante. Ele estava tão cansado que mal abriu os olhos. A menininha ficou hesitante a princípio, como muitas crianças ficam, de modo que a mãe afagou Dewey primeiro. Ele ficou lá, feito um saco de batatas. A pequena acabou estendendo a mão para afagá-lo, e Dewey acordou o suficiente para apoiar-se na mão dela. O pai sentou e puxou tanto Dewey como a menina para o colo. Jill imediatamente aninhou-se contra ela. Eles ficaram sentados assim por 1 ou 2 minutos, até que finalmente a garotinha mostrou a ele o presente que trouxera, embrulhado e cuidadosamente com uma fita e um laço. Dewey se animou, mas dava para perceber que ainda estava cansado. Preferiria ficar cochilando no colo da menina a manhã inteira. Vamos, Dewey, recupere-se, pensei. A pequena desembrulhou o presente e não deu outra. Era um camundongo de brinquedo simples, sem erva-gato à vista. Senti um aperto no coração. Ia ser um desastre. A garotinha balançou o camundongo na frente dos olhos sonolentos de Dewey para chamar-lhe a atenção. Depois, delicadamente, jogou o brinquedo a alguns metros adiante. Assim que ele caiu no chão, Jill pulou sobre ele. Correu atrás do ratinho, jogou-o para cima, rebateu-o com as patas. A menina ria, deliciada. Dewey jamais brincou com aquele brinquedo outra vez. Porém, enquanto a menininha estava lá, ele adorou aquele camundongo. Deu ao brinquedo toda a energia de que dispunha, e a pequena estava simplesmente radiante. Ela viajara centenas de quilômetros para ver um gato e não estava decepcionada. Porque eu ainda me preocupava com Dewey. Afinal, ele sempre cumpria o seu papel. Lista de atribuições do cargo de Dewey. Escrito como resposta à pergunta. Então, qual é o trabalho de Dewey? Que foi feita muitas vezes depois que as pessoas descobriram que ele tinha 15% de desconto com o Dr. Esterly por ser funcionário da biblioteca. 1. Redução do estresse de todos os seres humanos que lhe deem atenção. 2. Sentar ao lado da porta da frente todas as manhãs às 9 horas para receber o público que chega à biblioteca. 3. Fazer a amostragem de todas as caixas que entram na biblioteca para verificação de problemas de segurança e nível de conforto. 4.
Comparecer a todas as reuniões no Salão Redondo como embaixador oficial da biblioteca. 5. Prover assistência cômica para equipe e visitantes. 6. Pular em sacolas de livros e pastas enquanto os usuários estudam ou tentam recuperar papéis de que precisam. 7. Gerar publicidade nacional e internacional grátis para a Biblioteca Pública de Spencer. E isso implica posar para fotos, sorrir para a câmera e ser fofinho em geral. 8. Labutar pelo posto de gato mais chato do mundo, para comer, recusando todas as rações, com exceção das mais caras e deliciosas. Fim do capítulo 20. Capítulo 21. O que nos torna especiais? Vou sempre me lembrar do antigo administrador da cidade. Todas as vezes que me via, dizia com um sorriso: Vocês, meninas da biblioteca, ainda estão suspirando por aquele gato? Talvez tentasse fazer graça, mas eu não conseguia deixar de ficar ofendida. Meninas. A palavra pode ser um termo carinhoso, contudo eu ficava com a sensação de que ele estava me colocando em meu lugar, que falava em nome de um grande bloco da comunidade que nem sequer conseguia conceber a ideia de fazer um estardalhaço a respeito de coisas como livros, bibliotecas e gatos. Aquilo era coisa de meninas. Será que a biblioteca ainda precisava de um gato? Afinal, estávamos no século XXI e Spencer prosperava. No final dos anos 90, a Associação Cristã de Moços terminara uma reforma de 2 milhões de dólares. O Hospital Regional de Spencer tinha sido ampliado 2 vezes. Graças a 170 mil dólares em doações e 250 voluntários, o modesto playground novo, planejado para o East Lynch Park, se transformara em um mega playground com quase 2.800 metros quadrados, chamado de O Milagre da Southford Street. Por que não dar o próximo passo e atrairmos um cassino? Quando Iowa resolveu emitir licenças para cassinos em 2003, alguns líderes da comunidade viram a oportunidade de transformar Spencer na maior cidade pequena dos Estados Unidos. Eles cotejaram construtores, até escolheram um local ao longo do rio, na fronteira sudoeste da cidade, e desenharam projetos. No entanto, para muitos de nós, o cassino de 2003 parecia o abatedouro de 1993. Uma oportunidade para acrescentar força econômica, porém com um custo alto. Claro, o cassino criaria empregos e, de acordo com as estimativas, mais de $1 milhão em contribuições obrigatórias para obras de caridade por ano. Mas continuaríamos a ser a mesma cidade de antes? Perderíamos nossa identidade e nos tornaríamos, a nossos olhos e aos olhos de todo mundo, a cidade cassino? O debate foi para lá e para cá, e no fim o cassino teve o mesmo destino do frigorífico Monfort. A comunidade votou contra. Autorizou-se o cassino em Palo Alto County, o município a leste de nossa cidade, e foi construído em Emmetsburg, a apenas 40 quilômetros de distância. Talvez, ao votarmos contra o cassino, estivéssemos mais uma vez virando as costas para o futuro. Talvez estivéssemos liquidando nossa história como cidade progressista. Talvez estivéssemos sendo ingênuos. Mas em Spencer acreditávamos em construir sobre o que tínhamos. Tínhamos a feira anual de Clay County, uma das melhores dos Estados Unidos, com uma tradição de quase 100 anos. Clay County tinha menos de 20 mil habitantes, porém, a feira atraía mais de 300 mil pessoas durante 9 dias para passeios, concursos, comida e divertimento. Temos uma pista de tamanho oficial para corridas e competições de tração com tratores.
picadeiro separado para cavalos e grandes galpões de metal para tudo, de galinhas a lhamas. Há vagões de ferro para conduzir os visitantes. No estacionamento, um campo de grama, até o portão da frente. Instalamos até um teleférico para levar as pessoas de uma extremidade à outra da feira. Há um anúncio durante o ano inteiro, a cerca de 16 quilômetros ao sul de Spencer, na estrada principal, e única estrada se você estiver percorrendo mais que uns poucos quilômetros, que faz a contagem regressiva das semanas que faltam para o início da feira. Fica pintado em um prédio de tijolos construído na colina mais alta da região. Temos a Grand Avenue, um tesouro histórico, reconstruída em 1931 e revitalizada em 1987. No final dos anos 90, nosso arquiteto municipal Kirby Schmidt passou 2 anos pesquisando a faixa de centro comercial da cidade. Kirby é um dos filhos da cidade que quase foi embora durante a crise dos anos 1980. O irmão dele foi para a costa leste e a irmã para a costa oeste. Kirby sentou à mesa da cozinha com sua jovem família. E eles decidiram permanecer. A economia virou e ele conseguiu um emprego na prefeitura. Alguns anos mais tarde, dei-lhe a chave da biblioteca e ele começou a chegar às 6 horas da manhã todos os dias para pesquisar, nos arquivos de microfichas, velhos jornais e histórias locais. Dewey, na maioria das vezes, dormia durante essas visitas matinais. Pela manhã, ele só tinha olhos para mim. Em 1999, a Grand Avenue, entre a 3rd Street e a 8th Street, foi inserida no Registro Nacional de Lugares Históricos. A área foi citada como um exemplo notável de Prairie décor e um dos poucos modelos abrangentes do planejamento urbano na época da Depressão que sobreviveram. Normalmente eram necessárias 2 ou 3 inscrições para chegar ao registro, porém, graças a Kirby Schmidt, a Grand Avenue recebeu um voto unânime na primeira inscrição. Por volta da mesma época, a irmã de Kirby voltou com a família para Spencer, vinda de Seattle. Ela queria criar os filhos à moda antiga, em Iowa. Esse é outro dos bens exclusivos e valiosos de Spencer. Seu povo. Somos bons, sólidos, trabalhadores do meio-oeste. Somos orgulhosos, mas humildes. Não contamos vantagem. Acreditamos que nosso valor é medido pelo respeito dos nossos vizinhos e não há outro lugar em que desejamos estar mais do que com esses vizinhos. Aqui mesmo, em Spencer, Iowa. Estamos entrelaçados não apenas a essa terra, que nossas famílias trabalharam durante gerações, mas uns aos outros. E um fio brilhante e reluzente que aparece em centenas de lugares nessa tapeçaria é Dewey. Em nossa sociedade, as pessoas creem que você tem de fazer algo para ser reconhecido. E com isso, queremos dizer algo combatível. De preferência registrado por uma câmera. Esperamos que uma cidade famosa sobreviva a um tsunami e a um incêndio na floresta. Produza um presidente ou encubra algum crime hediondo. Esperamos que um gato famoso salve uma criança de um prédio em chamas, encontre o caminho de casa depois de ter sido deixado para trás do outro lado do país ou mie o hino nacional. E é bom que esse gato não seja apenas heróico e talentoso, mas também que ele tenha habilidade com a mídia, seja atraente e, além disso, tenha um bom assessor de imprensa, sem o qual jamais chegará ao The Today Show da ABC. Dewey não era nada disso. Ele não realizara nenhum feito espetacular. Ninguém o empurrava para o sucesso. Não queríamos que ele fosse nada além de nosso querido gato da biblioteca de Spencer, Iowa.
E isso era tudo o que ele queria também. Só fugiu uma vez para percorrer 2 quarteirões, e mesmo isso já foi longe demais. Dewey não era especial porque tivesse feito alguma coisa extraordinária, mas porque ele era extraordinário. Era como uma dessas pessoas aparentemente comuns, que depois que você conhece melhor, se destacam na multidão. Há aqueles que nunca faltam a um dia de trabalho, que nunca se queixam, que nunca perdem mais do que seu quinhão. São aqueles raros bibliotecários, vendedores de carros e garçonetes que propiciam um excelente serviço por princípio, que vão além das atribuições, pois têm uma paixão por suas tarefas. Sabem o que pretendem fazer da vida e o que fazem excepcionalmente bem. Alguns ganham prêmios, outros ganham montes de dinheiro. A maior parte é tida como certa. Os atendentes de lojas, os caixas de bancos, os mecânicos, as mães. O mundo tende a reconhecer o exclusivo, o sonoro, o rico e o que trabalha em causa própria, mas não aqueles que fazem coisas comuns admiravelmente bem. Dewey veio de origens humildes, um beco em Iowa. Sobreviveu a uma tragédia, uma caixa de coleta congelada, e encontrou seu espaço, uma pequena biblioteca municipal. Talvez essa seja a resposta. Ele encontrara o seu lugar. Sua paixão, seu objetivo, era tornar esse local, não importa quão pequeno e fora de mão pudesse parecer, num lugar melhor para todo mundo. Não quero diminuir em nada a história de um gato que cai do trailer e depois passa 5 meses numa penosa caminhada rumo à sua casa, enfrentando nevascas e calor causticante. Esse gato é uma inspiração. Nunca desista, sempre se lembre da importância do lar. Em seu jeito silencioso, Dewey também ensinou essas lições. Não desistiu durante aquela longa noite na caixa e era dedicado à biblioteca que se tornou seu lar. Jill não fizera uma coisa heróica. Ele fazia uma coisa heróica todos os dias. Ele passou seu tempo mudando vidas ali mesmo, em Spencer, Iowa, um colo de cada vez. Você já notou os fios de uma espiga de milho? Eles são as sedas. Cada um está ligado a um ponto específico da espiga. Aquele local só criará um grão se aquele fio em particular for fertilizado com pólen. A espiga é feita peça a peça, um grão de cada vez. Para que uma espiga de milho seja inteira, cada seda tem de ser fertilizada. Era desse modo que Dewey operava. Ele ganhava corações dia a dia, uma pessoa de cada vez. Nunca deixou ninguém de fora ou considerou alguém já conquistado. Se você fosse receptivo, ele estava lá para você. Se não fosse, tentava atraí-lo. Certamente você conhece Wilbur, o porco de A Menina e o Porquinho. Dewey tinha aquele tipo de personalidade, entusiástico, honesto, encantador, radiante, humilde para um gato e, acima de tudo, amigo de todos. Não era apenas beleza, não era somente uma grande história. Jill tinha carisma, como Elvis ou qualquer uma das outras pessoas que viverão para sempre em nossa mente. Há dúzias de gatos de bibliotecas nos Estados Unidos, mas nenhum chegou perto de realizar o que Dewey fez. Ele não era apenas um outro gato para as pessoas afagarem e sorrirem. Cada usuário costumeiro da biblioteca, cada um deles, achava que tinha um relacionamento exclusivo com Dewey. Ele fazia com que todos se sentissem especiais. Sharon muitas vezes trazia a filha dela, Amy, que tinha síndrome de Down, para ver Dewey, normalmente aos domingos, quando cabia a ela dar comida ao gato. Todos os sábados à noite, Amy perguntava a Sharon: Amanhã é dia de Dewey?
A primeira coisa que a menina fazia todos os dias de Dewey era procurar o bichano. Quando era mais novo, ele geralmente a esperava ao lado da porta, mas à medida que foi ficando mais velho, ela muitas vezes o encontrava deitado ao sol ao lado de uma janela. Amy o pegava e o levava para a mamãe dela, para que pudessem afagá-lo juntas. Oi, Dewey, eu amo você, dizia a garotinha com uma voz suave, gentil, do mesmo modo como a mãe falava com ela. Para Amy, aquela era a voz do amor. Sharon tinha sempre medo de que a filha o afagasse forte demais, mas Amy e Dewey eram amigos e ela o compreendia tão bem quanto qualquer um de nós. Sempre foi maravilhosamente delicada. Yvonne Barry, uma moça solteira de 30 e muitos anos, vinha à biblioteca 3 ou 4 vezes por semana. Todas as vezes, Dewey ia atrás dela e passava 15 minutos em seu colo. Depois, ele tentou persuadi-la a abrir a porta do banheiro para que pudesse brincar com a água. Era o ritual dos dois. Entretanto, no dia que Yvonne teve de mandar seu próprio gato para ser sacrificado, Jill ficou com ela por mais de 2 horas. Ele não sabia o que tinha acontecido, porém sentia algo errado. Anos mais tarde, quando Yvonne me contou essa história, dava para ver que o fato ainda era importante para ela. O século estava terminando, mudando, e Dewey amadurecia. Ele passava mais tempo em sua caminha, e as brincadeiras extenuantes foram substituídas por tranquilos passeios no carrinho de livros com Joy. Em vez de pular para cima do carrinho, ele miava para Joy pegá-lo, para que pudesse ir na frente do carro como o capitão de um navio. Parou de subir até as lâmpadas do teto, mais por tédio, acredito, do que por necessidade física. Não podia suportar contatos bruscos, mas adorava um toque delicado como o do homem sem teto que se tornou um de seus melhores amigos. É difícil ser invisível em uma cidade como Spencer. Porém, esse homem quase conseguiu. Ele aparecia na biblioteca todos os dias com barba por fazer, despenteado e sem ter se lavado. Nunca disse uma palavra a ninguém. Nunca olhou para ninguém. Só queria Dewey. Ele pegava o gato e o envolvia em torno dos ombros. E Jill ficava ali, deitado e ronronando, enquanto o homem desabafava seus segredos. Quando Dewey desistiu de caminhar por cima das prateleiras presas à parede, Kai pegou a velha cama do gato dela e a colocou sobre os escaninhos de sua escrivaninha. Dewey se aninhava naquela cama e espiava Kai trabalhar. Ela era atenta às necessidades de Jill. Trocar a comida, escovar os pelos emaranhados, dar a ele vaselina para as bolas de pelo, ajudar-me com o banho dele. Kai não era tão paciente ou gentil como eu, mas mesmo seu contato mais brusco terminava com um momento de ternura e uma carícia na cabeça. Um dia, não muito depois de Kai ter ajeitado esse novo arranjo, Dewey pulou para a cama e a prateleira desabou. O gato voou para um lado, abanando as patas. Blocos de notas e clipes voaram para o outro. Antes de o último clipe ter tocado o chão, Jill estava de volta para examinar os danos. Não tem medo de muita coisa nessa biblioteca, não é? Brincou Kai, com um sorriso que encurvava os cantos da boca e que eu sabia ir até o coração dela. Só da escova e do banho, teria dito Dewey se tivesse sendo honesto. Quanto mais velho ele ficava, mais detestava ser objeto de cuidado. Também já não tinha tanta paciência com as crianças da pré-escola, que tendiam a cutucá-lo e puxá-lo. Estava endurecendo e já não conseguia tolerar as pequenas batidas e machucados. Nunca atacou nenhuma criança e raramente fugia delas. Simplesmente começou a sumir em um estalar de dedos e se esconder quando determinadas crianças vinham procurá-lo.
evitando uma situação antes que acontecesse. Com os bebês era diferente. Um dia, vi Dewey pular a poucos passos de uma bebezinha que estava no chão em uma cadeirinha. Como durante anos nunca o tinha visto interagir com bebês, fiquei um tanto apreensiva. Bebês são delicados, mas as mães novatas eram ainda mais. Jill ficou apenas ali, sentado, com expressão entediada, olhando ao longe, como se dissesse: estava passando por acaso. Aí, quando achou que eu não estava olhando, moveu-se alguns centímetros para mais perto. Apenas ajustando minha posição, dizia sua linguagem corporal. Nada demais. Um minuto depois, fez a mesma coisa. E de novo. Vagarosamente, centímetro a centímetro, insinuou-se para mais perto até se espremer diretamente contra a cadeirinha. A cabeça dele apareceu subitamente por cima da beirada, como para confirmar que a criança ainda estava lá dentro. E depois acomodou a cabeça sobre as patas. A bebê estendeu a mãozinha por cima da beirada e agarrou-lhe a orelha. Dewey ajustou a cabeça para que ela conseguisse pegar melhor. Ela ria, sacudindo as perninhas e espremendo a orelha dele. Dewey ficou quietinho, com um ar satisfeito. Contratamos uma nova bibliotecária assistente para as crianças, Dona Stanford, em 2002. Dona andara pelo mundo como recrutadora da organização governamental Peace Corps e recentemente voltara para o noroeste de Iowa a fim de cuidar da mãe, que sofria da doença de Alzheimer. Dona era quieta e conscienciosa, e no início achei que era por isso que Jill passava algumas horas com ela, todos os dias, na sessão das crianças. Levei muito tempo para me dar conta de que Dona não conhecia mais ninguém na cidade, além da mãe, e que até um lugar como Spencer, ou especialmente num lugar muito fechado como Spencer, poderia parecer frio e intimidador para uma pessoa de fora. O único residente local que se aproximava de Dona era Dewey, que passeava em seu ombro enquanto ela rolava em sua cadeira de rodinhas para colocar os livros nas estantes. Quando ele se cansava disso, subia no colo de Dona para ser afagado. Algumas vezes ela lia livros infantis para o gato. Eu os peguei de surpresa um dia. Jill descansava de olhos fechados, e Dona em pensamento profundo. Deu para ver que ela se assustou. Não se preocupe, eu disse. Faz parte das atribuições de seu cargo segurar o gatinho. E aí havia o namorado de Jodie, Scott. O pobre Scott foi jogado diretamente ao fogo em sua primeira visita a Spencer, às bodas de ouro dos meus pais. E não era apenas uma festa de família. O evento foi organizado no Centro de Convenções de Spencer, que tinha uma capacidade para 450 pessoas sentadas. Mesmo o centro de convenções não foi suficiente para o número de pessoas. Quando os filhos Gibson foram ao palco para passar vergonha de representar, no caso You Are My Sunshine, Você é Meu Raio de Sol, com letras sobre temas da família, e Look at Us, Olhe para Nós, de Vince Gill, completando com o canto desafinado do meu irmão Doug. Havia ainda mais de 100 pessoas em fila do lado de fora esperando para cumprimentar mamãe e papai. Durante a vida deles inteira, afinal, tinham tratado o mundo inteiro como sua própria família. Assim que minha filha saiu de casa, nosso relacionamento melhorou muito. Percebemos que éramos grandes amigas, porém terríveis companheiras de moradia. Ao mesmo tempo que ríamos do presente, ainda não falávamos do passado. Talvez mães e filhas nunca o façam. Isso não quer dizer que eu não podia tentar. Sei que tivemos alguns momentos difíceis, Jodie. Do que você está falando, mamãe? Por onde eu devia começar? Minha saúde,
minhas ausências, a bagunça no quarto dela, Brandy. Em Mankato, lembra? Passávamos por uma loja e você dizia: eu quero muito aquela blusa, mamãe, mas sei que não temos dinheiro, então está tudo bem. Você não a queria. Você precisava dela, mas nunca quis fazer com que eu me sentisse mal. Suspirei. Você só tinha 5 anos. Ah, mamãe, é a vida. Aí me dei conta de que ela tinha razão. O bom, o ruim, é a vida. Deixe rolar. Não há necessidade de se atormentar com o passado. A questão é, para quem você vai contar isso amanhã? Aquela noite, após a festa, Jodie e eu levamos Scott à biblioteca para conhecer Dewey. Foi quando percebi que aquele relacionamento era sério. Jodie nunca tinha apresentado Jill a nenhum namorado antes, e nenhum deles, que eu saiba, estivera interessado em conhecê-lo. Dewey ficou, é claro, radiante ao ver Jodie. Ela era o amor dele para sempre. Scott deixou-lhes algum tempo juntos. Depois, delicadamente pegou Dewey e o afagou. Não na barriga, que ele sempre detestou, mas nas costas. Scott caminhou pela biblioteca vazia com ele no transporte Dewey. Pegou a câmera e bateu uma foto para mostrar à mãe. Ela ouvira as histórias de Dewey e era uma grande fã dele. Meu coração se aqueceu ao ver os dois juntos. Scott era tão carinhoso. E como eu poderia não me apaixonar por um cara legal o suficiente para tirar uma foto com a intenção de enviar para sua mãe? Nunca me passou pela cabeça que houvesse qualquer coisa incomum a respeito de uma mulher feita levar seu namorado a uma biblioteca para conhecer o gato da mãe dela. Dewey fazia parte da família, e as opiniões dele tinham importância. Como poderia alguém pensar seriamente em fazer parte dessa família sem conhecê-lo? Eu confiava em Dewey para farejar algo que não prestasse. Ele era meu sentinela, sempre protegendo aqueles que amava. Ao ver Scott com Dewey e Dewey com Scott, fiquei sabendo de tudo o que precisava saber. Nessa altura, tão pouco passou pela minha cabeça achar que Dewey era o gato da biblioteca. Ele era o meu gato. Eu era a pessoa a quem ele viera em busca de amor. Eu era a pessoa a quem ele viera em busca de conforto. E eu fui a ele em busca de conforto e amor também. Ele não era um substituto para um marido ou um filho. Eu não estava solitária. Tinha muitos amigos. Não estava incompleta. Gostava do meu trabalho. Não estava à procura de alguém especial. Não era nem o fato de eu vê-lo todos os dias. Vivíamos separados. Podíamos passar dias inteiros na biblioteca juntos e mal nos vermos. No entanto, mesmo quando eu não o via, sabia que ele estava ali. Percebi que tínhamos escolhido compartilhar nossas vidas não apenas amanhã, mas para sempre. Dewey era mais especial para mim do que qualquer animal que eu já tivesse conhecido. Era mais especial para mim do que jamais imaginei que algum animal pudesse ser. Contudo, isso não mudava uma verdade fundamental. Ele era o meu gato, mas o lugar dele era na biblioteca. O lugar dele era com o público. Jill ficava feliz em minha casa por 1 ou 2 dias. Porém, assim que entrávamos no carro e nos dirigíamos para o centro da cidade, ele colocava as patas da frente no painel e espiava excitadamente para fora da janela. Eu tinha de fazer as curvas devagar, senão ele escorregava para fora. Quando ele sentia o cheiro do Sisters Café, sabia que estávamos a poucos quarteirões de distância. Era quando ficava realmente agitado. Ele passava para o descanso de braço e punha as patas na janela lateral, como se quisesse que a porta abrisse. Chegamos, chegamos! Olhava por cima do ombro e praticamente gritava isso para mim quando entrávamos no beco. Assim que a porta abria, ele pulava em meus braços e eu o levava para dentro.
E então, felicidade. Não havia nada de que o Dewey gostasse mais do que estar em sua casa. Fim do capítulo 21. Muito bem, amigos. Ai, companheiros de leitura, que legal essa história do Dewey. É legal, eu acho legal como se fundem, né, as histórias da Vicky e do Dewey. E como cada um de nós tem uma história ligada com um animalzinho. Eu quero saber de vocês. A história de vocês se funde, se junta, se compartilha com a de algum animal que vocês já tiveram? Me contem aí. Eu tenho uma história com uma gatinha linda que me acompanhou por 14 anos e meio. Bom, um grande beijo para vocês, um ótimo final de semana e até a semana que vem no nosso próximo encontro para leitura. Tchau!